nós vamos continuar fazendo revisão. Aí, para combinar com a atividade de hoje, a revisão é de multiplicação com decomposição. Eu vou fazer um exemplo do primeiro fator e um exemplo do segundo fator. E também vou fazer exemplos de como resolver expressões, que é para a gente relembrar a ordem que tem que resolver a expressão. Então, para começar hoje, a gente tem multiplicação com decomposição. Com decomposição do. Aí a gente vai ter primeiro fator e depois segundo fator. Por que a diferença? Porque nos probleminhas que aparecem pra gente, o primeiro fator tem 3 números, tipo esse, 322. Oi. A câmera da senhora tá toda prata. Tenta sair e voltar de novo, porque pelo que eu tô olhando aqui, a câmera tá posicionada certa. Ai, normal. Não é normal. Então, a gente tem o seguinte exemplo. 322 vezes 13. Para fazer a multiplicação com decomposição do primeiro fator, a gente vai decompor esse número, que está antes do vezes. Ele é o primeiro fator. Aí, como é que a gente faz a decomposição? Abre parêntese. Tem que colocar o parêntese, senão a conta vai ficar errada. Se eu ver alguma decomposição sem parêntese, eu nem olho o resto. Tá errado. Então, a gente vai decompor 322. Cada número desse tem um valor relativo, né? O 3 vale 300, mais esse 2 aqui do meio vale 20, mais esse 2 aqui do final vale só 2, porque ele é só a unidade, vezes o 13. Pronto. Aí a gente fez a decomposição do primeiro fator. Agora, eu vou multiplicar o 13 por cada número que está dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar 13 vezes o 2. Vou multiplicar o 13 vezes o 20. E vou multiplicar o 13 vezes o 300. Na hora que você está resolvendo, não precisa colocar as setinhas. Eu só coloco para mostrar cada número que vai multiplicar. O que você precisa colocar é isso. 13 vezes 300. Ou então, 300 vezes 13. Só um lembrete para vocês. Eu esqueci de colocar o igual, tá vendo? Ele fica no final do primeiro, no começo e no final dos outros todos. No começo e no final da linha. Mais, ó, 300 vezes 13, foi esse. 20 vezes 13. Mais, aí tem aqui, ó, 2 vezes 13. 2 vezes 13. No meu não vai caber o último igualzinho dali. Oi? Cícero Ian vai perguntar algo? Não entendi. Não tô conseguindo entender, coração. Tenta escrever. Porque tá dando retorno teu áudio. Tenta digitar porque não tá dando pra ouvir direito. Mais uma. Que bom, nós somos em 25. Vamos lá. Agora, para fazer as multiplicações ali, a gente vai fazer apenas uma multiplicação de cada vez, sem muito problema. Aqui a gente tem 13 vezes 300. Então, 300 vezes 13. Aqui, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0.
3 vezes 3 é 9. 1 vezes 0 é 0. Deixa o espaço, ó, que agora eu estou multiplicando a dezena, ó, o segundo número. Só ver aqui qual é a pergunta. Exatamente, Ian. Agora as questões você vai colocar só a resposta e o cabeçalho. Mas tem que lembrar de identificar a questão. Coloca primeiro a questão, letra A e depois a resposta. Senão como é que eu vou saber, né? Aqui 1 vezes 0 e 1 vezes 3. Oi. Eu não entendi a segunda questão da tarefa de ontem. A segunda questão é para fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Decompõe o número, o primeiro número, multiplica pelo segundo número, quase não sai. Decompõe o primeiro e multiplica pelo segundo. Aí você vai só terminar de resolver aqui normal. É exatamente isso que tem que fazer na segunda questão da tarefinha de ontem. Aí vou somar 0 mais 0, 0 mais 0, 9 mais 0 e 3. Deu 3.900. Mais 20 vezes 13. Tia, a senhora pode explicar de novo, por favor? Sim, coração. Antes de eu concluir o cálculo, então. Vamos lá. A questão tem assim. Utilize a decomposição do primeiro fator para realizar a multiplicação. Ou então alguma coisa parecida com isso. Então, o que é que você vai fazer? Do primeiro fator, você vai decompor esse número que está antes do vezes. Para decompor ele, o que é que a gente faz? Abre o parêntese aqui e decompõe o número dentro do parêntese. Mas como é que decompõe? Eu vou separar esse número em cada ordem que ele possui. O 3 representa 300, eu coloquei aqui. Mais esse 2 vale 20, tá aqui. Mais esse 2 aqui da unidade, que vale o próprio 2. Aí fecha o parêntese e repete o número que está multiplicando, que é o vezes 3. Agora, com essa expressão aqui, ó, a gente vai... Decompando também o número que está multiplicando? Não precisa. Oi? Ô, Ti, essa aula vai ser só explicação e aula que a gente só vai copiar as respostas, é? Isso. A outra aula é só para resolver a atividade. É assim, essa aula é de explicação e a próxima aula é só atividade. Aí o que é que acontece? Como é que é a decomposição? E a senhora vai resolver com nós. É. Aí aqui, como a decomposição é só do primeiro fator, só decompõe esse primeiro número. Se fosse dos dois fatores, aí você ia decompor isso também, mas a gente não vai usar isso na prova, por isso que eu não estou revisando hoje. Só ver aqui se tem pergunta no chat. Certo, o cálculo estava certo. Não usou o método, mas o cálculo estava certo. Então, agora a gente multiplica o 13 por cada um desses números que está aqui dentro. Então, vai ficar 300 vezes 13, 20 vezes 13, mais 2 vezes 13. É tudo somando, né? E agora a gente resolve cada multiplicação dessa separado. Eu já resolvi 300 vezes 13, que deu 3.900. Agora eu vou resolver 20 vezes 13 para ver quanto dá. A gente tem 3 vezes 0, 3 vezes 2, que é 6. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. Agora eu só vou somar essas duas partes. Vai ficar 260. Aqui, 260. Mais 2 vezes 13. Vezes 2. Percebam que eu sempre coloco um número menor embaixo, porque eu acho que deixa a conta mais fácil. 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 1 é 2. Mais 26. Pronto, realizamos a
a multiplicação com decomposição. Para encontrar o resultado final, a gente vai só somar todos esses números. Não vou conseguir fazer de cabeça esse, eu vou colocar no quadro. Oi, amorinha. Esse resultado, vamos ver. 3.900 mais 260 mais 26. Cuidado na hora de colocar os números, ó, porque tem que ficar organizado um número abaixo do outro. Esse 26, por exemplo, ele não pode vir para frente, senão você vai somar com a ordem errada. Então aqui a gente tem 0 mais 6. Só um instante. 0. Oi? Na primeira questão também de ontem, a letra A, ela tá errada, não tá dando 111, igual que tá na... Isso, tá errada mesmo, porque na questão ficou assim. 3 vezes 37. Só que eu errei na hora de digitar esse número, era para ser 3 vezes 27. Que aí dava 81. Aí era 9 vezes 9 a resposta. Pois... Obrigada. Por nada, coração. Aí aqui terminando de somar. Oi. Eu fiquei com dúvida na primeira questão de ontem. Eu faço já um exemplo para mostrar como é que é, para completar a igualdade. A gente tem aqui 8. 9 mais 2 é 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 3 é 4. Resultado final, 4.186. Então, o que é que a gente fez aqui? Decompôs o primeiro número dentro do parêntese, tá aqui, 300 mais 20 mais 2, e multiplicou cada número desse vezes o 13, que é o que está aqui, ó. 300 vezes 13 mais 20 vezes 13 mais 2 vezes 13. Multipliquei cada um normal, não tem segredo, multipliquei cada um normal. Depois é só juntar tudo, soma tudo normal e dá o resultado. Você pode pensar, ah tia, mas isso daí é muito comprido. Porém, cada multiplicação separada é mais fácil de fazer e você não vai errar muito, por quê? Fica muito número assim, ó, com zero. Vai aparecer um número com 2 zeros, um número com outro zero. Então fica mais simples cada continha separada. Alguma dúvida nesse quesito? Não. Certo. Tem uma pessoa que não entendeu. Olha, a decomposição do primeiro fator, se você faz a do segundo fator, é o mesmo processo. Você vai pegar esse primeiro número e decompor ele aqui, ó. A decomposição do 320 é essa, 300 mais 20 mais 2. Depois de decompor, é só multiplicar cada número vezes o 13, ou o número que tiver aqui fora. O resto é uma expressão normal que a gente faz já. Ó, tem multiplicação aqui, aqui e aqui. Então a gente resolve as multiplicações, depois só soma tudo. Aí como é que faz a decomposição do segundo fator? Vamos ver. Daqui a pouco eu faço os demais exemplos, porque senão vai ficar misturando na cabeça de vocês. Decomposição do segundo fator. (245 vezes, sei lá, 16). Para decompor o segundo fator, a gente vai decompor o número que está depois do sinal de vezes. Repete o primeiro, ó, 245 vezes. Abre o parêntese também, do mesmo jeito do outro, a diferença é o local. E decompõe o 16. Como é que é a decomposição do 16? Esse 1 vale 10, mais esse 6 vale 6, que ele é só a unidade. Igual aí agora a gente vai só multiplicar
o 245 por cada número que está aqui dentro. Então, vai ficar 245 vezes o 10 e 245 vezes o 6. Aqui em cima a gente fica com 245 vezes 10 mais 245 vezes 6 igual. Agora a gente só vai resolver cada multiplicação aí. É simples. 245 vezes 10 a gente pode fazer mentalmente, nem precisa de conta, porque dá 2.450. Multiplicar vezes 10, basta acrescentar o zero aqui no final e ajeitar o pontinho da unidade de milhar. Mas, agora, 245 vezes 6, eu não sei de cabeça, né? Então, a gente vai fazer a continha. 6 vezes 5 é 30, fica 0, sobe 3. 6 vezes 4 é 24, mais 3, 27. Fica o 7 e sobe 2. Por favor, desliga o áudio, meu anjo, porque vai dar retorno para os outros coleguinhas também. Obrigada. E 6 vezes 2, que é 12, mais 2 fica 14. É legal responder tudo, mas com a aula através desse Meet, fica confundindo os áudios, né? Tá aí, 6 vezes 245 é 1.470. Para finalizar a conta, só soma os dois valores. 2.450 mais 1.470. 0 mais 0 é 0. 5 mais 7 é 12, fica 2 e sobe 1. 1 mais 4 é 5, mais 4, 9. 2 mais 1, 3. Então, a gente tem 3.920 como resultado da multiplicação com decomposição do segundo fator. Vocês querem que eu repita um exemplo desse ou do primeiro fator? Segundo fator é semelhante do primeiro. A diferença é que fica menos números aqui. Eu vou pegar o número depois do sinal de vezes e decompor ele. Depois que eu decomponho, que ele fica aqui, ó, 10 mais 6, eu pego e multiplico cada número, o 10 e o 6, vezes o 245. Por isso que aqui em cima fica, ó, 245 vezes 10, que é o primeiro número, mais 245 vezes 6, que é esse vezes esse. Depois aqui a gente só resolve normal, uma continha de cada vez. Entendi, Prof. Obrigada. Por nada, meu amor. Eu vou fazer mais um com o segundo fator. O método do primeiro e do segundo fator é muito parecido. A diferença é a quantidade de conta que você vai fazer. Vamos ver, 158 vezes 23. Decomposição do segundo fator. Repete esse primeiro número, vezes, e coloca o parênteses. Decompõe o 23. Como é que fica a decomposição do 23? O 2 vale 20, mais o 3, que vale o próprio 3. Igualzinho. A gente vai multiplicar o 158 por cada número que está aqui dentro. Primeiro vezes o 20, depois vezes o 3. Vou colocar aqui as setinhas para a gente saber cada um. Vou colocar ali em cima. Primeiro, 158 vezes 20, mais, que é o sinal que está aqui dentro, ó, mais 158 vezes 3, que é o número que fica faltando.
58 vezes 3. Agora, a gente tem duas contas de multiplicação no lugar de ter só uma. Porém, uma conta de multiplicação onde tem um número com zeros é mais fácil de fazer. 158 vezes 20. Olha só, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Nem doeu. Agora a gente vai multiplicar vezes o 2. Aqui, ó, não pode colocar o valor, porque é da unidade e a gente está resolvendo a dezena. 2 vezes 8 é 16, fica o 6 e sobe 1. 2 vezes o 5 é 10, mais 1, 11. Fica 1 e sobe 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, a gente tem 0 mais 0, 0, 0 mais 6, 6, 0 mais 1, 1 e 0 mais 3, 3. Pontinho. 3.160. Mais 3 vezes 158. Eu posso só somar 158 mais 158 3 vezes também. 3 vezes 8 é 24, fica o 4 e sobe 2. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 2 é 17. Fica o 7 e sobe 1. 4 vezes 1 é 4, né? Mais 1, 5. 574. Agora, basta somar os dois números. 3.160 mais 574. Cuidado para os números ficarem bem alinhados, tá? 0 mais 4 é 4. 6 mais 7 é 13. Fica 3 e sobe 1. 1 mais 1 é 2. Mais 5, 7. E baixa o 3, que não tem ninguém para somar com ele. Pontinho aqui, 3.734. Decompõe o número, multiplica o número que está fora por cada número que está dentro do parêntese, cada um deles, não pode esquecer nenhum. E veja que, a partir daqui, ó, é só resolver uma expressão numérica. E é uma expressão numérica que nem tem parêntese, só tem duas operações. Então, a partir daqui é a parte mais fácil, que é só as continhas que a gente já faz. Agora, deixa eu ver a hora. Eu vou fazer aqui um exemplo rápido de como completar a igualdade e depois um exemplo de expressão. Diga, meu anjo. A câmera da senhora está desligada. Coração, não tá. Dá pra ver. Então não tô conseguindo ver não. Tenta sair e voltar da reunião, por favor. Tenta sair e voltar para ver se dá certo. Vamos lá. Agora eu vou fazer um de completar a igualdade. Eu vou fazer um mostrando como usar a tabuada e o sem a tabuada. Olha só. 3 vezes 27, que é o que deveria estar na atividade, igual a 9 vezes algum número. Para eu ir lá na tabuada consultar, para descobrir esse número, primeiro eu tenho que saber qual é esse aqui, né? Então, eu vou multiplicar 27 vezes 3. Primeiro eu tenho que saber esse resultado, que está antes do igual. 3 vezes 7 é 21, fica 1 e sobe 2. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 8. 81 é igual a 9 vezes alguma coisa. Lá na tabuada do 9, quem sabe me dizer qual número que eu multiplico por 9 que dá o resultado 81? 9. 9 vezes 9. Isso aí. Então, o número que a gente está procurando aqui para completar a igualdade é o número 9. Mas e se não tiver lá na tabuada? Eu vou fazer aqui outro exemplo, para a gente comparar. Estou só pensando aqui.
como é que a gente vai fazer? Tem 5 vezes 12 igual a 15 vezes algum número. Tem tabuada do 15? Eu acho que não. A tia endoidou? Também não. Vamos ver primeiro que número é esse. 5 vezes 12. 3. Vezes, meu amor. 5 vezes 2 é 10. Fica 0 e sobe 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, 6. Então aqui é 60. Igual a 15 vezes. Agora, qual número a gente vai descobrir? Como é que vai descobrir? A gente vai criar uma tabuada do 15. Primeiro, 15 vezes 1 é o próprio 15. 15 vezes 2 é só aumentar 15 aqui, então é 30. 15 vezes 3, eu aumento 15 no anterior, então dá 45. 15 vezes 4, se eu aumentar 15 aqui, ó, vai dar 60. Opa, achei o 60 na tabuada do 15 que a gente inventou. Então, ó, o número que a gente estava procurando é o número 4. Por quê? Se eu fizer 4 vezes 15, eu já vi que dá 60. Então, é só olhar na tabuada. Quando não tiver tabuada do número, por exemplo, 15, 16, 12, você vai fazendo a tabuada daquele número. As tabuadas que a gente compra só vai do 1 ao 10 ou então do 0 ao 9. Por isso que alguns números ficam de fora, mas eles têm tabuada também, a gente só não decora igual as outras. Agora eu vou fazer um exemplo de expressão numérica, se não tiver nenhuma dúvida aqui. Não sei. Não tem, né? Então vamos continuar. Professora, são 10 horas. Faltam 10 minutos ainda para acabar. Obrigada pelo aviso. Expressão numérica. A expressão numérica que a gente estuda tem multiplicação, tem subtração, tem adição, expressão, e tem também parênteses, colchetes. Primeiro vamos lembrar qual é a ordem correta. A ordem das operações é, primeiro, multiplicação ou divisão, mas a gente ainda não coloca divisão na nossa. Segundo, adição ou então subtração. Se tiver as duas coisas, por exemplo assim, ó, 3 mais 2 menos 5. Eu começo por qual? Eu começo pela que está na esquerda, sempre nessa direção, da esquerda para a direita. Então, ficaria 3 mais 2, que é 5, menos 5, da esquerda para a direita, dá 0. Mesma coisa se tivesse o menos na frente. Vamos lá. 5 menos 3 mais 4. Eu vou começar pela subtração ou pela adição? Pela que está na frente, da esquerda para a direita. Sempre começando pelo lado esquerdo. Então, a gente tem 5 menos 3, que é 2, mais o 4. A partir da esquerda sempre, aqui dá 6. Mas as nossas expressões não são tão simples, não é? A gente também tem outros símbolos. Quais são eles? Vou botar aqui, símbolos. A gente tem parêntese, colchete e chave. Primeiro, a gente resolve o colchete, depois o parêntese, depois os colchetes, depois as chaves. A gente costuma dizer que a gente resolve de dentro para fora. Então, vamos ver aqui um exemplo das que a gente faz normalmente.
vejam só. Nessa expressão a gente tem adição, subtração e multiplicação. Só que não é só isso. Tem parênteses e tem colchete. Um igualzinho aqui, igualzinho no começo também. Já que a gente tem parêntese, olha só, esse aqui, primeiro a gente resolve o 5 mais 7, porque ele está dentro do parênteses. Se não tivesse, aí resolver a multiplicação. Como tem aqui, ó, a gente resolve primeiro 5 mais 7, que vai dar 12. O resto da expressão tem que repetir tudo. Tem gente que resolve e não repete o resto da expressão. Na prova eu vou colocar errado. E aqui, ó, já resolvi dentro do parêntese, não precisa mais repetir. Mas tem o resto da expressão, ó. O colchete do final, o igual, o 3 vezes, o menos, o 40, o outro colchete e o 2 vezes que está lá na frente. Repete todo o resto. Agora a gente tem esse colchete. Dentro do colchete tem multiplicação e tem subtração. Resolve primeiro a multiplicação agora, porque não tem mais parêntese aqui. Está tudo no mesmo canto, tudo dentro do mesmo lugar. Resolve a multiplicação primeiro. 3 vezes 12 é 36. Repete o resto de novo. Menos o 40, os colchetes. Ainda tem conta aqui dentro para fazer os colchetes, então repete o colchete, o igual e o 2 vezes. Veja aqui, tem uma multiplicação aqui, ó, mas como ela está fora, ela vai ser a última coisa que a gente vai fazer, mas é porque ela está fora do colchete. E dentro tem o quê? 40 menos 36. Sobra só 4. 4. Agora que eu terminei de resolver todo o colchete, não precisa mais repetir. Só o que está do lado de fora, que é o 2 vezes. Igualzinho, igualzinho. 2 vezes 4 é a conta mais fácil de hoje. 8. E assim a gente resolve a nossa expressão numérica, que tem parênteses e colchetes. Uma linha de cada vez, com uma conta de cada vez, que é para a gente não errar. Alguma dúvida nessa? Um minutinho que eu vou estar fazendo aqui a chamada novamente, porque entraram alguns alunos. A letra F da questão de ontem também tem um número errado. No lugar do 14 era para ser 18. Eu queria só saber quem é que está com o nome de Hilda. Eu, tia Rebeca. Muito bem, meu amor. Então, multiplicação em cadeia é quando você tem mais de uma multiplicação. A gente normalmente faz a multiplicação em cadeia quando a gente tem probleminhas tipo assim. Em um restaurante tem 10 mesas. Para cada mesa são usadas 4 cadeiras, ou seja, sentam 4 pessoas. Para cada cadeira dessa, ou seja, para cada pessoa que for sentar, tem 3 copos. A multiplicação em cadeia é o quê? Eu vou multiplicar esses 3 números. A gente tem 10 vezes 4 vezes 3. Independente da ordem que eu some, né? Então, vou fazer uma multiplicação e com o resultado já vou multiplicar por outro número. É a multiplicação em cadeia. Aí fica o quê? 10 vezes 4 é 40, vezes o 3. 40 vezes o 3, 120. Então, nesse restaurante, eles usam 120 copos só para colocar em cima das mesas. E já acabou?
podem estar saindo para ir pro lanche de vocês. Peraí. Estou escutando a conversa na casa de alguém. Pode sim. Vocês já podem estar saindo para ir pro intervalo. Tchau, meu amor. A próxima aula é só pro exercício. Se tiver dúvida, fala comigo. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, tia. Tia. Oi, coração. Minha mãe disse que eu não tô bem, aí eu acho que eu vou encerrar a aula por aqui, eu só faço a tarefa. Tá bem, meu amor. Tá? Bom descanso. Se cuide, coração. Professora, Oi. a próxima aula a senhora vai copiar a tarefa do quadro, né? Não, meu amor, a gente não vai mais fazer a tarefa copiada no quadro. Aí vocês só precisam fazer o cabeçalho e as respostas. Eu vou ficar só acompanhando. Quem tiver dúvidas. Mas alguém pode ficar aqui para fazer as tarefas. Pode sim. Quem quiser pode ficar na reunião aí, que eu não desligo. O intervalo acaba quando, tia? 10h30, pontualmente. 10h30.